Bom, então, gente, nossa aula de hoje é sobre a lista de exercício, né? Lista de exercício. Essa lista é as duas ou só é uma? É só um. Eu puxei só uma, não? Eu É, lembro que eu botei só uma. é que tem uma de eletrização, que é a lista 3, se eu não me engano, e tem essa outra que é de eletrização, a lista 4. Isso. A de eletrização, que foi a lista 3, ela tem muitas questões, né? Tem 30. Aí Isso é eu verdade. fiz algo, acho que eu fiz umas duas ou foi três questões dela. Aí eu parti para essa outra lista porque ela dá mais enfoque à parte de campo, de força, de Sim, de tudo. potencial. Aí eu queria, se tiver como fazer essa questão, é a primeira dessa lista 3 que eu não consegui desenrolar e eu também fui procurar na internet e eu não entendi o jeito que tava lá. Tá, deixa eu ir para a lista 3, calma. Deixa eu ir para a lista 3. A lista 3 no caso de força, não. A lista 3 de eletrização, né? Isso. Ah, é porque eu botei outra coisa aqui. Espera aí, então, deixa eu procurar essa lista aqui de eletrização. Aqui. Eu acho que é a lista 4. Pera, a lista 4, porque tem duas listas 4. Tem duas quadras. Tem uma de eletrização, é porque a de eletrização eu não coloquei É de a numeração eletrização. dela, não. É de eletrização. Mas é de eletrização, né? Tá, Isso. beleza, vamos lá. Deixa eu botar. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Uma guia. Não, uma guia não. Pera. Aqui. Pronto. Tá dando para ver a lista? Sim. Show. Eletrização. Considerando que duas esferas A e B de diâmetros iguais a 20 centímetros e 40 centímetros, respectivamente, estão isoladas de qualquer influência externa e possuem inicialmente carga QA igual a 0,0 microcoulomb e QB igual a 0,08 milicoulomb, né? No caso é mili, não é micro. Se forem colocados em contato e logo após o equilíbrio eletrostático separadas, então a carga final que a esfera A apresentará em 10 a menos 5 coulomb é igual a. Bom, pelo jeito que a gente aprendeu a fazer, né, que é no caso da conservação das cargas, o que acontece? Aquelas cargas que a gente aprendeu, que a gente pega uma carga, carga A, coloca em contato com a outra carga, a B, né? Elas precisam ser idênticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o diâmetro dessas cargas, elas são iguais. Não são cargas idênticas, são corpos idênticos. Quando a gente tem essa situação em que o diâmetro dessas cargas são diferentes, o que vai acontecer? Ó, ele disse que o diâmetro delas, né? Um vale 20 e o outro vale 40. Só que, em tese, quando a gente usa a esfera,
a gente não leva em consideração tanto o diâmetro, é mais a questão do raio, né? Então, a esfera A, ela vai ter um raio, raio A, e a esfera B vai ter outro raio, raio B, né? Então, ó, o raio A vai ser, ele disse que é 20 centímetros, né? Então, o raio A são 10 centímetros. E o raio B seria 20 centímetros, já que o diâmetro de B é 40, né? Então, eu teria aí um raio de 20 centímetros, certo? Pensa comigo. Quando eu colocar essas cargas juntas e separar, vocês acham que as duas cargas elas vão ficar com as mesmas quantidades de carga ou vai ser diferente por causa do seu tamanho que é diferente? Você concorda comigo que quanto maior for a esfera, mais carga ela consegue suportar? E quanto menor ela, menor a quantidade de carga? Concorda comigo isso? Sim, né? Show. Então a gente percebe aqui que a diferença do raio é praticamente de duas vezes, né? Ó, a gente tem aí uma diferença, né, em duas vezes o raio. O raio B é maior do que o raio A. Então, consequentemente, a esfera B vai receber mais carga do que a esfera A, né? Aí vamos ver aqui qual é a relação, né? Ó, a carga A vai ter 0,004 milicoulomb. Primeiro, a gente vai pegar do mili e vai transformar para o coulomb. Então, eu vou ter aqui a carga A igual a 0,04. Para sair do mili para o coulomb, eu multiplico por 10 a menos 3. Aí ele vira coulomb. Aí, se você analisar, a questão está pedindo em 10 a menos 5, né? Isso é fácil resolver. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um valor abaixo de zero, quando eu mexer com a vírgula com ele, ó, o que é que vai acontecer com o meu expoente? Vai subtrair. Então, eu vou andar duas casas para cá, eu vou subtrair 2 do menos 3. Então, vai ficar. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo aqui para entrar. Tem não. Vai ficar QA igual a 4 vezes 10 a menos 5 coulomb. Pronto. Né? E QB? QB vai ser igual a. QB vai ser igual a 0,08 milicoulomb. Né? Ó, transformando para coulomb, eu tenho que QB é 0,08 vezes 10 a menos 3 coulombs. E transformando para 10 a menos 5, para ficar tudo nas unidades padrões, eu tenho que QB é 8 vezes 10 a menos 3 coulombs. Né? Ó, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Quando eu juntar essas duas cargas, fizer essa aproximação, que eu vou juntar A com B, ó, aqui vale 4, ó, 4 e aqui 8, eu conservo 10 a menos 5, depois eu coloco ele, o importante é saber que é 4 e 8, 4 e 8. Na hora que eu somar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 12. Certo? Ó, 12. Lembra da relação do raio? Eu nem preciso fazer conta. Se o raio B
é 2 vezes o raio A, eu tenho que tentar fracionar o 12 para que o B fique com mais cargas do que o A, uma relação de 2 vezes mais. Como é que eu faço isso, professor? Dá para fazer? Dá para fazer? Dá. Como é que eu faço isso? Simples. Tu já percebeu que o B, ó, o B tem o dobro do A, de A. Tu já percebeu isso? Que B tem o dobro de A? Isso é proposital. Sabe por que é proposital? Porque se você for olhar o resultado dessa questão, o gabarito dela, você vai encontrar que a resposta de A é 4. Por quê? Porque o equilíbrio aconteceu. O equilíbrio, devido à diferença de raio, manteve as cargas iguais. Não tem como compartilhar as cargas. Eu só consigo compartilhar as cargas quando os raios forem iguais. Olha a sacada da questão, olha a pegadinha da questão. A eletrização, ela vai acontecer, né? A conservação das cargas, ela vai acontecer quando os raios forem iguais, mas os raios são diferentes. E a relação aqui é de 2 vezes o tamanho do raio. Ou seja, o próprio valor da carga B é o dobro do valor da carga A. Congelado? Não, congelou não. Né? Então não tem lógica ter compartilhamento de carga. Se um já tem o dobro do outro. Ou seja, a quantidade de B já está equilibrada. A quantidade de A já está equilibrada. Não tem como fracionar. Entendeu a situação? Por isso que eu disse. Algumas questões, às vezes, pegam a gente na pegadinha. Às vezes nem precisa fazer conta. Né? Eu ainda fiz essa continha aqui só para a gente transformar em 10 a menos 5. Mas eu nem precisava ter feito. Né? É só você pensar no raio. Se o raio é igual, aí eles vão fracionar. Show de bola. Um vai ficar com uma quantidade de carga igual da outra. Agora, se os raios forem diferentes, e se tiver uma relação ainda proporcional, a quantidade de carga também vai ser proporcional. Então, se já existe essa relação, aí é só fazer. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Imagine que o valor de QA não fosse 4. Vamos supor que QA fosse 5. Certo? Ó. E QB e B fosse 8. 8 não. 7. Certo? Ó. 7. Essa soma vai dar 12, certo? Mas não está proporcional de acordo com o raio. Então, a gente vai ter que transformar essa proporcionalidade. Como é que a gente faz isso? Pegando uma carga negativa e jogando para cá. Para aqui ficar 4 e aqui ficar 8 e eu ter a relação de 2 vezes. Vou fazer outro exemplo. Vou fazer aqui em cima para não... Tá. Vamos dizer que essa carga aqui vale... Deixa eu ver aqui. 10 e aqui 2. Certo? Ó, óbvio que não vai ser isso, né? Porque, na verdade, aqui que seria 2 e aqui 10. Que aqui é maior. Certo? Ó. Na hora que eu juntar os dois, eu tenho que ter uma relação de 2 vezes. Não tem essa relação aqui. Não tem. Não tem. Então, para mim conseguir ter essa relação, eu preciso tirar daqui e jogar para cá. Quantos eu tiro daqui e jogo para cá? 2. Aí vai ficar 8 e 4. Aí essa ponta aqui é 2 vezes. Isso acontece por causa do raio das cargas. Tá? Aí para complementar, eu vou pegar novamente a questão. Ó,
a questão e vou ler a questão que a gente fez a respeito disso. Vou pegar a questão aqui de número 2. Não, 2 não. Cadê a questão que a gente fez? Qual foi? Foi a número 1. Não, a que a gente fez no dia da aula. Sim. Deixa eu ver se eu acho que ela. Ah, tá aqui. Questão 12. Não, 12 não. 13. Ó, uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica igual a menos 20 microcoulomb, é colocada em outra carga esférica idêntica, tá? Quando ele fala idêntica, ele está falando que os raios, o tamanho, o diâmetro é igual, tá? Por isso que a gente, nesse caso da questão 13, a gente só precisou usar a conservação das cargas em específico, porque a gente estava trabalhando com cargas idênticas. Nessa situação da questão 1, ela teve cargas, né, diferentes e raios diferentes. Então, a relação do raio com a carga é proporcional, né? Carga e raio são proporcionais. Até mesmo se a gente lembrar da fórmula da aula passada, do potencial. Quando é que eu digo que as cargas estão equilibradas, né? Quando o corpo está equilibrado. É quando o potencial é igual. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Olha só que coisa importante. Ó. Potencial de A é potencial de B. Isso daqui é o equilíbrio. Ó, o equilíbrio. Certo? Então, quem é o potencial de A? K sobre RA. Ó, igual a QB sobre RB. A relação da carga e do raio é tão forte que a gente corta a constante e fica carga A sobre o raio A é igual a carga B sobre o raio B. Ou seja, a carga e o raio são diretamente proporcionais. Quem tiver maior raio vai ter maior carga. Quem tiver menor raio vai ter menor carga. Quer dizer, na aula passada, na retrasada, que a gente viu eletrização, a gente não tinha o conceito ainda de potencial. Né? Então, a gente usava cargas idênticas. E agora, quando a gente está usando cargas de raio diferentes, então essa relação aqui ela é válida a partir do potencial elétrico. Deu para entender essa relação aqui? Gabi, tudo bem? Show de bola. Fran, ótimo. Fico feliz por realmente essa questão aqui, ela é importante porque a gente consegue diferenciar e cai uma questão que fale sobre raio e que fale que é idêntico, a gente vai saber fazer, né? Pedir para fazer as 5 dessa lista. Vamos lá, vamos fazer as 5 dessa lista. Questão 5 dessa lista. Essa daí, né, Camila? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pessoal, que for assistir a aula gravada aí, pegar a referência aqui que eu fiz no quadro, porque quando eu tiro boto para compartilhar e minha tela fica bem pequenininha, pobre. Bom, vamos lá. Vou botar aqui. Lista de eletrização. Bom. Questão 5. Questão 5. A carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a do próton é mais 1,6 vezes 10 a 19 coulomb.
A quantidade total de carga elétrica resultante presente na espécie química representada por 40, né? Por, no caso aí é Ca. Ca é o que? Cálcio? Cálcio? É cálcio? Acho que é. Cálcio 40, 2 mais. É igual a. Sim, Gabi. Sim, Gabi. Inclusive, a gente pode fazer isso, sabe quando? A gente pode fazer isso no sábado. A gente pode fazer isso no sábado. E eu pensei, inclusive, em fazer isso no sábado, tipo, no sábado, dia 29, antes da prova. Eu vou fazer esse aulão, né? E tô pensando aí como é que eu vou fazer isso. Porque aí eu tava pensando em fazer, tipo, manhã e tarde, o dia todo. Entendeu? Manhã e tarde. Aí eu ia chamar mais gente pra estar na aula. Não, justamente, é isso que eu vou fazer, Gabi. É isso que eu pretendo fazer, tá? É isso que eu pretendo fazer. No sábado. Eu tô vendo aí. Daqui pra final dessa semana eu digo a vocês o que é que eu vou fazer. Mas eu pretendo, sim. Aí chama todo mundo. Todo mundo que vocês conhecerem que vai fazer EA, se quiser participar da aula, pode chamar. Aí a gente faz um negócio bem legal. Não se preocupe não. Nem que a gente comece aqui de 1 hora da tarde e vá até 7 horas da noite. A gente consegue aí ver muita coisa. Mas vai dar certo, tô dizendo. Dia 29 promete. É revisão para prova. Prova é domingo, né? Então, meteu o gás. Meteu o gás. Vamos lá, questão 5. Mas olha lá, já vou até agendar, deixar isso agendado, para não aparecer nada depois e eu esquecer. Vamos lá, questão 5. Ó, a questão quer saber o número de elétrons, né? Elétrons, pronto, deixa eu ver. A quantidade de carga total que existe aí nesse elemento químico. Ca40, 2 mais, né? Gente, 40 é a massa molar do elemento. Então a gente não vai usar isso, né? A gente só vai usar essa parte aqui, ó. O que quer dizer 2 mais? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons, ó. Perdeu 2 elétrons. Tá? Então a gente tem aqui a perda de 2 elétrons. Né? Ó. Se eu perdi 2 elétrons, o que isso quer me dizer? Se eu perdi 2 elétrons, o que isso quer me dizer? Acho que saiu aqui, oxe. Se eu perdi 2 elétrons, isso é. Ó. Perdi 2 elétrons. Isso me faz ter a representação que eu estou tendo mais prótons do que elétrons, concorda? Então eu estou perdendo 2 elétrons e ficando com mais prótons. Então a carga é mais ou menos o número de elétrons
ou prótons em excesso, vezes a carga elétrica elementar. Né? A carga elétrica elementar. Que inclusive a questão deu. Ela disse que se for um elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? E se for um próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se eu estou perdendo 2 elétrons, eu estou tendo 2 prótons. Então, eu vou usar a carga igual a mais, né? No caso é mais, porque eu vou ter próton, N, que é 2, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pronto. Ó. Alternativa o quê? Letra E. Acabou-se. Não tem discussão. Né? Se eu estou perdendo 2 elétrons, eu tenho 2 prótons aí em excesso. Então, a carga vai ser em cima dos 2 prótons em excesso. 2 prótons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Você pode colocar esse mais aqui, ou você pode fazer que nem a questão, coloco mais aqui, ó, no elétron, tá? No valor da carga do elétron ou do próton. Tudo bem? Não tem nem muita coisa a fazer nessa questão, né? Bom, vamos para a nossa lista 4. Lista 4. Lista 4. A questão tá bem legal. Olha só. Questão 1 foi do ano passado, da XPSEX. Questão 1. Da XPSEX 2021. Que diz o seguinte, ó. Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme Q igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova Qzinho no ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 metros e a 1,50 metros da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo é. Dado constante eletrostática no vácuo. Bom, questão, vou desenhar aí a figura, né? Tem aqui o ponto X. Aí vem aqui a carga Qzão aqui. E aqui está o ponto Y. Aqui tem 1,5 e aqui tem 0,2. Né? Questão quer saber o quê? Questão quer saber o trabalho. Para a gente achar o trabalho, o que é que eu faço? A carga vezes a diferença de potencial. De x até y. Então, Vx menos Vy. Pronto, ó. Olha que coisa linda. Né? Trabalho é a carga de prova vezes Vx menos Vy. Né? Ó. Professor, mas eu não tenho valor. Eu tenho o valor da carga de prova? Tenho o valor da carga de prova. Ó. Né? E aí?
Eu tenho que achar o potencial em x e tenho que achar o potencial em y. Como é que eu faço esse potencial? Potencial em x vai ser... Vou só parar aqui a apresentação, senão o pessoal que estiver assistindo aí a aula não vai conseguir ver. Por quê? Potencial em x é k Qzão sobre a distância de x até a carga. Dx. E Vy vai ser k Qzão sobre dy. Né, ó? Ó. Então, colocando essa fórmula aqui nessa outra, vai ficar trabalho igual a Q que multiplica. Quem é Vx? K Qzão sobre dx. Menos Vy K Qzão dy. Se você olhar, K e Qzão estão em evidência, né? Eu posso jogá-los para fora da fórmula. Então, vai ficar trabalho igual a Qzinho vezes K vezes Qzão, que multiplica 1 sobre dx menos 1 sobre dy. Pronto, ó. Eu tenho o valor de K, eu tenho o valor de Qzão, eu tenho o valor da constante e eu tenho valores de dx e dy. Islã está chegando agora. Tá claro até aqui? Sim? Então, o trabalho vai ser... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Boa noite! Qzinho vale 2 vezes 10 a menos... 2 vezes 10 a menos 8. K vale 9 vezes 10. 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Isso. Qzão vale 5 vezes 10 a menos 6. Aí multiplica 1 sobre dx, que é 0,2, menos 1 sobre dy, que é 1,5. Acabou-se. Quer dizer, acabou-se não, né? Ainda tem que terminar o cálculo. Mas o trabalho vai ser. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Duas vezes 9 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. 90, o 10 conserva. E a gente soma todos os expoentes. Menos 6 menos 8 dá menos 14. Menos 14 mais 9, menos 5. Né, ó? Que multiplica 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 0,5. Ó, não precisa nem fazer MMC aí. Aqui dá 5. 5 menos 10 dividido por 15. 10 dividido por 15 dá 100 dividido por 100. É a mesma coisa.
Dá para simplificar? Não dá. Vai ficar 10 dividido por 15. 10 dividido por 15, né? Aí aqui eu faço isso, ó. 15 vezes 5 menos 10. Que vai dar 15 vezes 5 dá 75. 75 menos 10 sobre 15. Né? 30, 60, 75. 75 menos 10 dá 65. 65 sobre 15. Dá para simplificar tudo por 5? Vai dar 65 dividido por 5 vai dar 12, 13. 13 dividido por 3. Né? Ó, 13 dividido por 3. Então, o trabalho é 90 vezes 13 dividido por 3 vezes 10 a menos 5. Dá para simplificar? 30 dividido por 3 dá 30. 30 vezes 13 vezes 10 a menos 5. Quanto é 30 vezes 13? Dá 130, 360. 360 vezes 10 a menos 5. Né? Eu posso simplificar. Primeiro eu vou ver as alternativas. Ver se tem alguma interessante. Eita, errei, ó, errei, ó. 30 vezes 13 não é 36, é 390, né? Eu achei estranho, porque eu achei na alternativa tem 3,9. Aí eu acho deu 36, por quê? Né, ó, tira a vírgula aqui e aqui. Então eu acrescento mais 2 aqui. Então eu vou ter 3,9 vezes 10 a menos 3. Né? Alternativa correta aí da questão letra E. Né? Eu vou apresentar novamente aqui a questão. Letra E. Letra E, 3,9 vezes 10 a menos 3 joules. Né? Joules. Assim, não é uma questão difícil. Por mais que tenha muito matemática, muito cálculo para fazer, não se torna uma questão de nível alto, né? No mínimo ali está no nível médio, né? Nível médio, né? Que assim, para EA seria um nível alto. Para EA, uma questão dessa seria um nível alto. Tá? Para XPSEX, o nível é baixo. A imagem está ruim só aqui. Gente, a imagem está ruim aí para vocês? Não. Então deve ser aí. Camila. Tenta dar um F11 na imagem, às vezes dá certo. Se aumenta de tamanho. Arruma de F. Né? Tem F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12, até o F12, né? Tem 12 números com F aí. Eu vou tirar a foto do quadro. Islane, teve alguma questão da lista 4 que você tentou fazer e não conseguiu? Que você quer que eu faça aqui na sala? Aliás, você tentou fazer a lista? É isso que eu ia perguntar. Você tentou fazer a lista? Tá. Vou apagar essa parte aqui. Eu fiz a questão 2 com vocês já.
Eu fiz a 2 com vocês? Não, ainda, não foi? Questão 2. Questão 2. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Vou pegar só um minutinho. Faço sim, Fran. Faço a 8 sim, já já. Vou fazer a 2, aí da 2 eu pulo para 8. Vou botar aqui para compartilhar. Questão 2. Questão 2, questão teórica, gente. Linda, linda quando cai a questão teórica. Mas, óbvio, você tem que saber a questão, né? Tem que saber fazer o conteúdo. Né? Então, assim, é linda para quem sabe o conteúdo. Para quem não sabe, é complicado. Considere as seguintes afirmações abaixo. 1. No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Essa afirmação está certa. Caiu igualzinho lá. A gente fez uma questão dessa igualzinho na EA. Igualzinho. Vou repetir a alternativa. No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo é nulo. Essa afirmação está certa ou está errada? Afirmação corretíssima, né? Corretíssima. Por quê, professor? Porque a gente aprendeu que toda esfera, todo objeto condutor, ele vai espalhar as suas cargas na superfície, né? Ó, pode ser positiva, pode ser negativa, né? O importante é que essas cargas vão se espalhar na extremidade da esfera condutora, do objeto condutor. Então, isso vai fazer com que o campo interno desse objeto vai ser zero, porque não vai ter carga para interagir no interior dessa esfera, né? Não vai ter como interagir, né? Se o campo é zero, né? A gente viu também, já adiantando algumas partes, que o potencial também, né, é igual. O potencial é igual para todo mundo. Então, o potencial no interior da esfera é igual a o potencial na parte da superfície da esfera. Ó, da superfície da esfera, né? E a DDP, U, vai ser zero. A DDP de qualquer ponto da esfera, do interior até a extremidade dela, vai ser zero. A DDP, o potencial é igual. Tá? Então, se o potencial for 12, até a sua superfície é 12. Passou da superfície da esfera, aí o potencial já é diferente. Tá bom? E isso daí a gente chama de quê? Esse princípio onde a gente tem o interior do campo zero, blindagem eletrostática, ou também conhecido como gaiola de Faraday, né? Ó. Então a 1 está correta. Show de bola. 1 correta. 2. Um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas com cargas opostas. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas. Então, esta carga desloca-se da região de maior potencial elétrico para o de menor potencial elétrico. Eita, nós, vamos lá. Ó,
Alternativa 2. Eu vou até tirar, que eu já tinha esquecido de compartilhar, para fazer aqui. O pessoal que está assistindo o vídeo aí, assistir direitinho. A questão fala sobre o campo elétrico uniforme gerado por duas placas de sinais opostos. Ó, vou dizer que aqui é positivo e aqui é negativo. Ó. Preste atenção aqui, hein? Ó, questão de prova, questão de prova. Olha o que eu estou dizendo. Questão de prova. Olha, o campo é saindo do positivo, entrando no negativo. Saindo do positivo, entrando no negativo. Saindo do positivo, entrando no negativo e assim por diante. Gente, a questão quer saber o que é que acontece quando eu coloco no interior desse campo aqui, num ponto qualquer, uma carga de prova negativa. Vocês acham que essa carga de prova negativa ela vai para o lado do menor potencial ou ela vai para o lado do maior potencial? Menor potencial e aqui o maior potencial. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a carga vai vir para o lado do menor ou do maior potencial? Ela vai para o maior, né? Então, concordam comigo que a carga negativa ela vai sair do menor potencial e vai para o maior? Ela vai sair da região do menor e vai para o maior. Né? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Até porque ela é uma carga negativa. Então, ela vai ser atraída pela parte positiva, o lado do maior potencial. Se eu fizer o contrário, se eu botar uma carga positiva, aí ela vai ser atraída pelo negativo, ou seja, eu saio do maior potencial para o menor potencial, né? Então, anotem isso daí. Anotem isso daí. Ó, carga de prova positiva sai do maior potencial para o menor, tá? E a carga de prova negativa sai do menor potencial para o maior, tá? Quando é que isso acontece? Quando a gente tem um céu, um campo elétrico uniforme, tá? Os prótons, né? No caso, a carga, no caso, o lado positivo sempre vai ter o maior potencial, tá? E o lado negativo sempre o menor. Isso mesmo, Camila. Isso. Então, vamos voltar para a questão. Vamos voltar para a questão para ver o que a questão está falando, se ela está falando corretamente o que a gente está tentando verificar. Ó, questão diz, eu vou ler de novo a alternativa. Um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas com cargas opostas. Show! É isso aí que acontece. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessa placa, do jeito que a gente fez aí. Então, esta carga desloca-se da região de maior potencial para o menor potencial. Eita! Olha,
carga negativa vai se deslocar, vai sair do menor para o maior, né? E não do maior para o menor, né? Então, a 2 está errada. Alternativa 2 está errada. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Entenderam até aqui? Tudo indo bem? Sim. Fran, Islane, que chegou na meada do tempo aí, tá tudo bem? Show. Vamos para a terceira alternativa. Terceira alternativa. Um objeto é eletrostaticamente carregado próximo a um objeto em equilíbrio eletrostático induz neste uma carga uniformemente distribuída. Vou ler novamente. Um objeto eletrostaticamente carregado. Então, tem um objeto carregado e é próximo a um objeto em equilíbrio eletrostático. O corpo está em equilíbrio. Induz neste uma carga uniformemente distribuída. E aí? O que é que vocês acham? Essa alternativa, isso aí tá meio estranho, não tá? Induz neste uma carga uniformemente distribuída, né? Essa parte aí de induzir, eu tenho um corpo em equilíbrio, certo? Aí eu chego, pego e boto um corpo que está eletrizado lá perto. O que é que vai acontecer? Teoricamente, nada, né? Porque o corpo já está em equilíbrio, ele já está de boa ali na dele, né? Então, ele não vai conseguir induzir. Ele não vai conseguir induzir outra carga ali. Não vai conseguir fazer nada porque o corpo já está em equilíbrio, tá? O corpo já chegou ao seu equilíbrio eletrostático, né? Então, as cargas já estão bem distribuídas, as cargas já estão ali bem espalhadas, então não tem como ele induzir. Ele poderia induzir se o outro corpo estivesse eletrizado, se o corpo estivesse neutro, mas equilibrado ele não consegue, tá? Tudo bem, gente? Então, errado de novo. 4. Então, até agora a gente só tem a um certa. Vamos ver se tem alguma alternativa. Entendi essa não. Camilo, o que quer dizer um corpo eletrizado? Quer dizer um corpo que tem uma certa quantidade de carga, independente de ser positivo ou negativo. O que quer dizer um corpo equilibrado eletrostaticamente? Quer dizer que esse corpo ele já chegou ao equilíbrio, ele já chegou ao patamar de todas as cargas estarem organizadas, distribuídas, e eu não tenho como mexer nessa distribuição mais. Tá? Ela está distribuída de forma que equilibrou o meu corpo. E esse corpo equilibrado, ele não consegue mais ser mexido. Não consigo botar carga, não consigo tirar carga, porque todas as cargas ali já estão organizadas. Não faz o corpo ser neutro. Não faz o corpo ser neutro. O que é um corpo neutro? É a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. O que é um corpo equilibrado? É quando todas as cargas já estão organizadas em sua superfície.
aí acontece a blindagem eletrostática. Todas as cargas estão na sua superfície, o interior é zero, então, independente de se eu colocar algo aqui ou não, não vai interferir. Não vai interferir nesse campo aqui. Entendeu? Então, é diferente. O corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Mas eu posso mexer nele. Eu posso chegar e colocar, tirar a carga de elétron, botar. No corpo equilibrado, eu já não consigo fazer isso. Tá? Por quê? Porque as cargas estão distribuídas na superfície, mantendo aquele corpo equilibrado. Tá? O equilíbrio se chega quando as cargas se distribuem na superfície e eu não consigo mais mexer nelas, não consigo mais fazer nenhuma alteração ali, tá? Não consigo, a não ser que eu atrite eles. Aí, se eu atritar eles, aí isso pode mudar, mas aí eu teria que ter um fator externo. Pegar outro corpo e só aproximar não vai fazer diferença nenhuma, tá? Não tem processo de triação entre corpos equilibrados? Tem, é como eu falei para você. Só que um corpo equilibrado é um corpo condutor. E corpos condutores é muito difícil você eletrizar. Por quê? Porque cada vez que você eletriza, você atrita, ele se distribui mais ainda as cargas. Então, não vai ter nenhuma região que vai ter mais carga do que a outra. Ele vai se distribuir. Tipo, diferente de um canudo. Tipo assim, eu pego um canudo de plástico, aí eu começo a atritá-lo. O canudo é feito de material isolante. Então, na região do atrito vai ter carga. E na região que eu estiver segurando, não vai ter. Diferente de se o canudo fosse de metal, por exemplo. Eu ia atritar e eu não ia conseguir eletrizar ele. Por quê? Porque ele vai se distribuir. As cargas vão se distribuir na superfície, porque o condutor ele facilita o movimento das cargas, enquanto o isolante ele dificulta. Então, se o isolante dificulta, se eu eletrizo uma parte, aquela parte vai ficar eletrizada. O condutor já não faz isso, porque toda vez que eu for tentar eletrizar ele, ele vai se espalhar. Entendeu? Eu teria que ter uma eletrização muito forte, que é o que acontece, por exemplo, entre um carro, né, um carro e o ar, caminhão e o ar, caminhão de gasolina, né, o avião e o ar, a nuvem e o ar. Eu teria que ter algo muito forte para eletrizar todo aquele corpo, mas rapidamente conseguiria deseletrizar ele. Por quê? Porque o condutor, né, o condutor ele tende a deixar em equilíbrio mais facilmente. Show? Vamos para 4. Uma carga pontiforme Q igual a 1 microcoulomb é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age sobre Q realiza um trabalho de 1 vezes 10 a menos 5 joules. Então, a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e B é 100 volts. Das afirmações ou são corretas ou correta somente. Vamos lá. Ele disse o seguinte, ó, que quando a carga for de 1 microcoulomb, o trabalho for de 1 vezes 10 a menos 5, então a diferença de potencial, que eu vou chamar de U, eu posso chamar de U ou de VAB, tanto faz, tá, gente? Ó, vai ser igual a 100 volts. Como é que a gente prova isso? Pegando a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. Aí é só substituir, ó. A carga aliás, o trabalho é 1 vezes 10 a menos 5 e a carga é 1 vezes 10 a menos 6. Lembrando, gente, que o micro é 10 a menos 6 coulomb, tá? Ó, então, tudo isso vezes U. Aí, para mim saber se realmente essa afirmação está correta,
Aí eu pego esse 1 vezes 10 a menos 6 e passo para cá dividindo. Vai ficar U igual a 1 vezes 10 a menos 5 dividido por 1 vezes 10 a menos 6. Corto 1 com 1, conservo 10 e os expoentes subtrai. Vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10 volts. Tá certa essa afirmação ou tá errada? Ixi, eu esqueci, ó. Tá errada, né? A questão disse que era 100. Quando a gente fez o cálculo, deu 10. Então tá errada. Então a campeã foi a 1. Só a 1 tá certa. Só a 1 está certa. Alternativa letra A, né? Letra A da questão. Letra A. Somente a 1 está correta. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? A lista tá bem simples, assim, né? Questões não tão tão complicadas, não. É mais uma questão de você saber o conteúdo e tentar aplicar. E, gente, ó, é assim, eu aposto, eu tô apostando, poderes divinos estão chegando até mim, que vai cair uma questão na EA, olha o que eu tô falando, vai cair uma questão na EA sobre teoria de eletrostática. Olha o que eu tô falando. Vai cair. Pediram para mim fazer a 8. Inclusive, eu queria bastante falar dessa questão 8. Eu acho que eu esqueci de falar sobre isso. Questão 8. Que é sobre os instrumentos. Ó, instrumentos de verificação da eletrização. Né? Quem são os instrumentos para verificar se o corpo está eletrizado ou não? O instrumento que a gente utiliza é o eletroscópio. Eletroscópio. Só que esse eletroscópio ele é dividido em duas partes. Eu tenho o eletroscópio de lâminas ou folhas e tenho o eletroscópio de pêndulo. Tá? Esse bicho é massa. O que? O eletroscópio? Realmente é. Quem aqui já teve alguma física experimental deve ter feito o experimento desse negocinho aqui. É muito massa. Né? Inclusive dá pra gente fazer em casa. É bem simples. Ó, o eletroscópio de lâminas ou folhas é praticamente. Vou fazer aqui um pote, tá? Um potezinho. Ó, esse pote aqui, você vai ter aqui em cima uma esfera, tá? Uma esferazinha, ó. Essa esfera, ela é ligada por um material completamente isolador. Ele isola aqui, né? E aqui ele vai ter duas perninhas, vamos dizer assim, né? Duas perninhas. Onde essas perninhas elas podem se fechar ou se abrir,
dependendo da eletrização que você tiver. Então, por exemplo, a esfera geralmente está neutra, tá? Neutra. Aí a gente vai e aproxima um corpo que está eletrizado, por exemplo, positivamente. Positivamente, certo? O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui nesse sistema, não está muito bonito, mas finge que está, né? Eles vão subir para a esfera, ou seja, vai fazer com que essa esfera ela fique cheia de elétrons. Porque os elétrons que estão aqui distribuídos vão para aqui para cima, todos. E aqui embaixo vai ficar só os positivos, ó. Só os positivos. Então, o que é que vai acontecer com essas duas lâminazinhas aqui? Elas vão se abrir. Por que elas vão se abrir? Porque um lado está positivo e o outro está positivo. Ou seja, isso quer dizer que esse corpo está eletrizado. Por quê? Porque puxou os elétrons e deixou embaixo só os positivos. Aí eles vai e faz isso, ó. Abre. Porque o positivo não pode ficar perto do positivo, né? Eles têm uma força de repulsão, então a lâmina vai abrir. Ela vai fazer isso, ó. Tá? O do pêndulo é a mesma situação. A do pêndulo eu tenho aqui uma haste, ó. Aí aqui na ponta eu coloco um fio ligado com a bolinha. Olha o que acontece. Se eu chego aqui com o corpo eletrizado e aqui está neutro, esse pêndulo vai se aproximar. Se eles tiverem os mesmos sinais, o pêndulo vai se afastar. Tá? Ó, simplesmente. Então, são esses dois tipos de instrumentos de eletrização. Tem vez que, por exemplo, essas lâminas aqui, elas tendem a fechar. Quando é que elas tendem a fechar? Quando elas ganham elétrons. Quando elas conseguem ganhar elétrons, elas começam a se fechar. Tá? Mas depende muito da situação da questão. Tá? Geralmente, 90% das questões elas estão abrindo porque o corpo está eletrizado aqui em cima. Tá? Ô, professor, Fala. mas vê, pelo desenho, assim, eu já caí muito nessas questões, tipo, toda vez eu me confundo. E quando a gente aproxima esse corpo positivamente carregado, as lâminas também são positivas, né? Aí, tipo, na minha cabeça, vendo o desenho, era como se as lâminas, elas, tipo, fechassem, entendeu? Porque elas meio que eram repelidas pelo corpo lá de cima. Não, mas entenda, a parte de baixo não tem contato com a em cima. O problema de baixo é porque os elétrons que estavam aqui foram para cima, deixando a parte de baixo somente positiva. Então, como a de baixo só ficou positivo, então elas vão se abrir porque elas não vão se juntar. Entendeu? Justamente porque Entendi. Elas repelem entre si, né? isso não tem nada a ver com essa questão daqui de cima, não. O que faz a lâmina abrir é porque elas vão se repelir entre si, Ah, as duas sim. lâminas, entendeu? Entendi, agora faz sentido. Vamos fazer aqui a questão 8, para a gente finalizar. Um eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica, que é ligada. Aqui eles usam uma placa, mas geralmente as questões vêm em esfera, tá? Através de uma haste condutora elétrica, as duas lâminas metálicas finas e bem leves. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado, né? Não tem carga, está neutro, né? Que é o que acontece na figura 1. Se aberta, indica a presença de cargas elétricas. Então, mostra aí a figura, beleza, tudo mais. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente. Então, o eletroscópio está carregado positivamente, certo? E que a placa seja feita de zinco, fazendo-se incidir luz monocromática vermelha sobre a placa.
Observa-se que a abertura das lâminas, o que vai acontecer com a abertura das lâminas? Eita, não estou nem colocando aí para vocês verem, né? A questão esqueci, foi mal, gente. Vou mostrar de novo, ó. Espera aí. Ave Maria. Estão conseguindo ver aí? Saiu aqui para mim. Ó, vou ler de novo. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica. As duas lâminas metálicas finas e bem leves. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado, que é o que acontece na figura 1. Se abertas, indica a presença das cargas elétricas, de acordo com a figura 2. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente e que a placa seja feita de zinco. Sobre a placa, observa-se que a abertura das lâminas, ele quer saber o que vai acontecer com a abertura das lâminas quando a luz vermelha incidir na placa. A. Aumenta muito, pois a energia dos fótons da luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Vocês acham que a luz é capaz de fazer isso? Letra B. Aumenta um pouco, pois a energia dos fótons de luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns elétrons da placa. C. Diminui um pouco, pois a energia de fótons da luz vermelha é capaz de arrancar apenas alguns prótons da placa. Ou letra D. Não se altera, pois a energia dos fótons da luz vermelha é insuficiente para arrancar elétrons da placa. Bom, gente, ele está envolvendo aí dois assuntos, tanto a parte elétrica, né, da eletricidade, como a parte de óptica, de luz, e da parte de física moderna, que ele considera como a luz como sendo fótons, né? E realmente os fótons eles são capazes de arrancar elétrons, né? Mas nesse caso da luz vermelha, né, que é uma das menores frequências, né, não tem essa capacidade, tá, gente? A luz vermelha, ela não tem essa capacidade por ela apresentar uma baixa frequência, né? Ela não tem essa capacidade de conseguir pegar, puxar, o termo que ele fala, né? Arrancar elétrons ali. Uma radiação mais forte até conseguiria, mas a luz vermelha não vai conseguir. Então, a alternativa correta, segundo esse princípio, é a letra D, né? Tipo assim, ele está falando que praticamente que se você pegar, colocar o eletroscópio na lâmpada, vai acontecer que a lâmpada vai interferir na parte elétrica do eletroscópio. Isso não acontece. Por quê? Porque a luz visível não tem esse poder, né? Se fosse outra radiação, aí poderia acontecer, tipo uma radiação ultravioleta mais forte, uma radiação gama, uma radiação X. Isso pode acontecer porque a propriedade dessa radiação já é diferente. Mas a luz visível não tem esse poder aí de fazer com que eu tenha uma interferência, vamos dizer assim, na parte elétrica. Não tem como isso acontecer. Tudo bem? Tá mais claro agora sobre a questão 8, Fran? Ó, inclusive, o próprio a resposta da questão 8, né, da explicação o eletroscópio de folha inicialmente está carregado positivamente com as folhas abertas. De acordo com o efeito fotoelétrico, podemos retirar elétrons de uma placa metálica utilizando incidência de luz específica de frequência do infravermelho, que possui mais energia que a luz monocromática vermelha, né? Então, o ultravioleta consegue muito mais do que o vermelho. Mesmo que a luz vermelha possa retirar alguns elétrons,
haverá uma atração e esses possíveis elétrons ejetados retornam à placa. Assim, a abertura das lâminas não deve ser alterada por dificuldade imposta pela baixa energia da luz vermelha e pela força de atração aos elétrons da placa positiva. É como eu disse a vocês, existe essa retirada de elétrons pelo efeito fotoelétrico? Existe. Mas com a luz visível é mais complicado. Quando eu passo para uma radiação maior, aí essa radiação maior ela consegue se interferir, né, nas partes elétricas dos materiais, mas a luz visível dificilmente, tá? Show? Tudo tranquilo? Tudo certo? Show. Então, gente, por hoje é só, tá? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá no grupo que eu tento responder vocês o mais rápido que eu puder, tá? Não garanto muita coisa, mas eu respondo, vocês sabem disso, tá? Um cheiro, gente, um abraço e até mais. Tchau!